O Príncipe Fantasma. O seu objetivo seria mesmo acertar alguém. Quem? Por acaso ele sabia que aquele quarto era ocupado por Marisol? Fosse quem fosse, tinha fugido rapidamente. E se não fosse de carne e osso, nem precisaria correr. Elvio tinha ouvido muitas histórias de fantasmas que assombram velhos casarões ingleses, mas nenhuma delas era de um fantasma, de um atirador de faca. Poderia ser o fantasma de algum artista de circo? Enquanto o mergulhão dava seu segundo mergulho, agora em uma banheira de água quente para se limpar do barro, Elvio foi atender uma pessoa que tinha vindo procurá-lo. Tratava-se de um sujeito esquisito, com jeito de coisa inacabada, de cabeça grande, pescoço grosso e forte. Era de uma magreza espantosa, dos ombros para baixo, como se a natureza houvesse mudado de ideia, não gostando do que havia começado. O resultado desse arrependimento era péssimo. O desconhecido dizia-se empregado de uma fazenda vizinha e estava à procura de um cavalo fujão. A chuva havia derrubado boa parte da cerca que dividia as duas propriedades, e o animal havia escapado. Enquanto conversaram, o desconhecido não tirou os olhos do casarão. Vasculhava portas, janelas, jardim e quintal, parecendo tentar ver ou adivinhar o que estaria acontecendo lá dentro. Percebendo isso, Elvio tratou de encerrar aquela visita. Você já viu que o cavalo não está aqui em casa. Agora, se quiser, pode procurar por aí afora. Meio desapontado, o homem agradeceu e retirou-se. Enquanto isso, Marisol procurava aproveitar o intervalo naquele prolongado festival de chuva, caminhando um pouco. Estava um tempo úmido, desagradável, mas ela se sentia bem caminhando pela relva molhada, enquanto pensava ou relia as cartas de Verônica. Sabia até algumas frases de cor, como: "Estou aqui, a sua princesa, morta para o mundo." Hoje o dia amanheceu brumoso e, assim, de repente, sentiu-se como se ela fosse Verônica. Por isso, uma grande tristeza invadiu a sua alma, uma emoção estranhíssima, como havia acontecido naquele sonho belo e terrível. A verdade era que Verônica e o príncipe não lhe saíam da cabeça, principalmente depois do episódio do botão de rosa apunhalado. Um arrepio, embora não provocado pela umidade, tirou-a daquelas divagações. Com isso, a menina resolveu ir até o jardim secreto, mas como o caminho estava muito enlameado, desistiu e, distraída, caminhou até a piscina que estava quase transbordando. Quando olhou para as águas, outro arrepio percorreu-lhe a espinha ao ver algo grande e arredondado boiando. Seria um corpo? Só de pensar nisso, irrompeu num berreiro altíssimo. Ouvindo os gritos da filha, Elvio aproximou-se correndo. Seu fumico também apareceu esbaforido. Eliette acudiu da cozinha. Estava tão desnorteada que perdeu um sapato no primeiro buraco de lama. Juju, mais cautelosa, e dizendo: "Calma, calma." Aproximou-se ressabiadíssima, mas se manteve a distância segura. Foi seu fumico quem identificou o corpo. Filhote de capivara. Eles saem da mata, vêm beber água ou passear aqui, escorregam nos ladrilhos e se afogam. Coitadinho, murmurou Marisol, soluçante, com a cabeça encostada no ombro do pai. Enquanto seu fumico tratava de retirar a capivara, Elvio, abraçado à filha, levou-a para dentro. Levei um susto horrível com seu grito, falou Eliette, mancando com o sapato na mão. Esta casa está parecendo um hospício. Na próxima vez tentarei gritar baixinho, para não assustar as altezas, respondeu a garota amuada, desligando-se do braço do pai e tomando o caminho em direção à casa de seu fumico. Caminhava pensativa, preocupada e triste.
Não chegava a história do amor impossível de Verônica e do príncipe? Aquele pobre filhotinho de capivara ainda precisava morrer afogado? Ao se aproximar da casa de seu fumico, ouviu vozes lá dentro. Acreditando que Dona Tomoe talvez já estivesse boa e conversava com alguma visita, aproximou-se. Portas e janelas estavam fechadas, e as vozes lá dentro eram cochichadas. Você acha que vai dar certo ali? Perguntou uma voz feminina. A outra pessoa riu. Tem que dar. Os planos estão andando. Por mim, tenho feito tudo o que me foi mandado. Parece que não está adiantando muito. Aquela pessoa está cada vez mais impaciente. Tem de dar certo. Amanhã vai ser um dia muito importante. O plano... Nisso, um cachorro latiu. Marisol olhou e viu que seu fumico se aproximava. Por isso, afastou-se correndo e pensando. O que será que vai acontecer amanhã? De qual plano estarão falando? Enquanto isso, dentro de casa, Juju havia desistido da soneca. Não queria mais saber de ficar no quartão, nem morta. Juju tinha o costume de arquear as sobrancelhas para esticar as rugas ao redor dos olhos. E por isso, já vivia com um constante ar de espanto. Agora que estava nervosa, então, as sobrancelhas estavam tão erguidas que quase tocavam no couro cabeludo. Assim, para evitar que a pobre Juju tivesse outro chilique, Eliette ofereceu-lhe o quarto do meio, o que tinha beliches, vizinho ao quarto de Marisol. Juju adorou o quarto e escolheu uma das camas de cima. É que Juju tinha pavor de cobras. Ela achava que, se naquela casa recebiam os hóspedes com punhaladas, bem podiam também topar com alguma cobra por ali. E sentia-se mais segura na parte superior do beliche. Pobre Juju. Ninguém havia explicado para ela que, quando uma cobra quer, pode, tranquilamente, subir até a cama do segundo andar. Eliette, porém, estava irritada com aqueles hóspedes não convidados. Além de o trabalho haver aumentado. E muito. Aquilo não era nem hotel, nem estância de turismo. Louca da vida. Ela não se conformava em trabalhar como cozinheiro tempo integral. Aquela gente folgada não desconfiava que estava sobrando? Juju não podia ajudar ao menos a lavar os pratos? Mas não, tinha dito que era alérgica a sabão e não meteria as mãos na pia nem por decreto. E o mergulhão? Era um comilão dos maiores. Mal saía da mesa, dava uma voltinha, ia até a cozinha onde Eliette ainda estava lavando a louça e perguntava: o que vamos comer agora? Bem que Eliette pensou em servir um prato especial para aqueles dois. Sopa de cobra. 3h30, Eliette estava rezando para que consertasse logo o telefone, pois iria telefonar para Genot e implorar para ela vir dar uma ajudazinha. Nisso a campainha soou, estridente. 3 vezes. Elvio foi abrir e pelo postigo viu 2 adultos e uma criança. Não me digam que o carro de vocês também enguiçou, disse Elvio ao abrir a porta, já prevendo que, com a chegada de mais aquela turma, Eliette iria aprontar um barulhão. Pior, respondeu o garotinho, um moreninho muito vivo. A ponte de madeira sobre o córrego caiu. Aí o padrinho Purício viu a casa e resolveu vir até aqui. Acho que esse pessoal está confundindo a fazenda com algum clube de campo, pensou Elvio, suspiroso, convidando-os a entrar. Meu nome é Barros e sou médico, apresentou-se o desconhecido. Eu, Mário, meu afilhado, e Alicirda, empregada de um amigo meu, professor Newton Gobo, o pai de Mário. Estamos vindo da fazenda Laranjeiras. Por causa da queda de uma barreira, tivemos de seguir pela estradinha, mas assim que passamos a ponte, ela afundou. Por um triz não afundamos também. Aí seu fumico, o caseiro, avisou que não podemos continuar, porque caiu outra barreira. Lá na frente, fechando o caminho, parece que estamos isolados. Fez Elvio com a mão no queixo. Como? Nada, nada.
Eu estava pensando que já ouvi falar muito do professor Gobo, disfarçou Elvio. Acho que uma de minhas sobrinhas foi aluna dele. Ela sempre comentou que o professor era excelente, além de ser uma pessoa educadíssima. A esposa dele não é pintora? Os olhos de Mário brilharam. Mamãe continua pintando, sim, e já fez várias exposições. Explicou todo vaidoso. Ah, e esquecendo de dizer outra coisa muito importante. Sabe que a Licídia já foi Miss na terra dela? Robusta, corada, de cabelos loiros e encaracolados pela permanente, Alicirda sorriu com seus grandes olhos azuis. Nisso chegou Marisol e, quando viu Mário, aproximou-se curiosíssima. Depois de feitas as apresentações dos adultos, ela perguntou o nome do menino. Quando ele disse Mário, ela riu. Mário quis saber por que ela havia rido. É que meu nome começa igual ao seu, piscou ela. Mas aposto que nem em 5 tentativas você acerta. Aposto que acerto, topou o menino, começando. Maria? Marici. Maristela. Marile. Mariluísa. Marilene. Marilena. Marilyn. Marilis. Você tentou 9 vezes e errou todas, seu sabido. Então não sei. Esgotei todo o meu estoque de nomes. É Marisol, seu bobo. Agora vamos. Pague-me a aposta. De que jeito? Bem, contando toda a sua história para mim. Enquanto os dois batiam papo na maior camaradagem e o Dr. Barros conversava com o mergulhão, Elvio disfarçou e foi até a cozinha, onde contou a novidade para Eliette. Um médico, um menino e uma miss, gemeu Eliette, segurando-se na pia para não cair. Elvio, o que você está pensando que eu sou? Dona de pensão? Aqui não é Long Beach, para as misses virem desfilar no Miss Universo. Nem terminou de dar a bronca porque, muito prestativa, Alicirda acabava de chegar para oferecer seus préstimos. Ao ouvir aquilo, Eliette engoliu a bronca e estendeu a mão para a simpática empregada. Você caiu do céu, querida, disse. Se quer mesmo me ajudar, comece a descascar aquele horrível quilo de batatas, e apontou para a pia. Agora tenho de dar uma de camareira e ir arrumar o quarto para os novos hóspedes que, aposto, vão pernoitar aqui. Não vão, meu querido? Olhou feio para Elvio e foi até a sala. Mal apontou lá, o Dr. Barros e Mergulhão interromperam a conversa, todo cavalheiro. Mário aproximou-se e fez as apresentações. Este é meu padrinho, Dr. Porício, e eu sou o Mário. Muito prazer, Dr. Porício, disse Eliette meio encabulada. Pessoal simpático, pensou, enquanto ia arrumar as camas. Com gente educada assim, há de ser mais fácil suportar os fantasmas que rondam este casarão, ainda mais tendo a Alicirda para descascar aquelas batatas pavorosas. Como o mergulhão tinha ficado no quarto da esquina, o Dr. Barros foi instalado no quartão, onde Juju quase tinha sido apunhalada. Mário ficou no escritório. Estava feliz da vida por ter um quarto só seu, sem gente grande, vigiando, e assim, tão logo a porta foi fechada após a saída de Eliette, pegou a pasta com suas roupas, colocou-a sobre a cama e abriu-a. Lá dentro estava uma caixa de papelão forrada com papel vermelho. Mário tirou-a para fora, segurou-a cuidadosamente e sorriu, aliviado porque estava direitinho conforme a havia colocado ali dentro. Quanto a Alicirda, por insistência de Juju, ficou no quarto das camas de beliche, com aquela guardiã. Qual ladrão, atirador de punhal ou fantasma ousaria perturbar o sossego de Juju? Depois, o jantar. O primeiro a sentar-se foi Mergulhão, o mais falante e mais comilão. Ele praticamente sozinho devorou o quilo de batatas descascado por Alicirda.
Durante a refeição, conversaram animadamente e Eliette não se cansou de dizer ao Dr. Porício que o Mário era um menino muito educado. Eliette estava extraordinariamente falante. Era Dr. Porício para cá, Dr. Porício para lá. Depois da sobremesa e do cafezinho, sentaram-se na sala. Por acaso, Eliette pegou um jornal trazido por Alicirda. Havia uma fotografia na primeira página e, depois de ler o rodapé, Eliette ficou vermelha como um peru. — O que foi, querida? — perguntou Elvio ao perceber aquela inesperada transformação. Elvio falou pelo canto da boca. — Veja esta fotografia. O Dr. Porício não se chama Porício, coisa nenhuma. Ele se chama Maurício. É importantão. Fez ontem uma conferência no Centro de Ciências de Campinas. Mas é claro que ele se chama Maurício, meu bem. Sabia, e me deixou o tempo todo como uma tonta chamá-lo de Porício. Porício é o apelido que o Mário pôs nele. É um modo carinhoso de tratar o padrinho. Eliette olhou fuzilando para aquela pestinha do Mário. Então, o educadíssimo tinha se divertido às suas custas, não tinha? Sentiu uma tremenda vontade de torcer-lhe o pescoço. Só não realizou seus planos porque, de repente, todos ouviram um grito forte e prolongado. Um grito de gelar o coração.